Olá, está no ar o Pode Salvar, o podcast que leva informação, cidadania e prevenção até você, direto do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. O episódio de hoje é daqueles que fazem a gente parar para refletir. Vamos falar sobre algo muito sério, urgente e que precisa ser combatido com coragem: o assédio moral nas instituições. Esse não é um problema de um só gênero. Não atinge somente mulheres. É uma violação que pode atingir qualquer pessoa e precisa ser enfrentada por todos nós. Antes da gente seguir, já deixa o seu apoio moral com a gente. Segue o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas no Instagram, através do @bombeiromilitar.al, se inscreve no canal CBMAL TV no YouTube e ouve a gente nas plataformas de streaming, através do Spotify, Amazon Music e Deezer. E lembre-se, sua taxa de bombeiros salva vidas. Faça parte dessa corrente. E agora, para conversar com a gente, hoje temos uma convidada muito especial. Ela é uma referência no serviço público de Alagoas, conduzindo com firmeza, sensibilidade e compromisso a luta pela integridade institucional. Temos a honra de receber aqui a doutora Sâmara Suruagi, Controladora-Geral do Estado de Alagoas. Doutora Sâmara, seja muito bem-vinda ao Pode Salvar. Que alegria ter você aqui com a gente. Fique bem à vontade e conta aqui para nós, para todos nós, né? Não somente a gente aqui, mas quem está nos ouvindo, quem é a Sâmara Suruagi? Um pouco da sua trajetória e o que te move nesse trabalho tão essencial. Olá. Olá, Coronel e todos que estão nos ouvindo também. Meu nome é Sâmara, eu estou na CGE há alguns meses, comecei agora em 2025. Antes de chegar na CGE, eu era secretária executiva na Secretaria de Educação. Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, sou advogada e trabalho com serviço público há acho que uns 10 anos já. E o serviço público não enquanto trabalho, o serviço público em si, eu acredito que seja a minha paixão. E poder uni-lo com a Controladoria Geral do Estado de Alagoas, poder ter essa visão, está sendo realmente um privilégio para mim. E estar aqui hoje no podcast para falar sobre esse tema acaba sendo não só um motivo de alegria, mas um motivo também de muita responsabilidade. Porque o assédio moral, ele não é um tema simples, ele é um tema extremamente complexo e multidisciplinar. Então, falar sobre assédio moral é uma responsabilidade que eu me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui e poder contribuir também com informações, né, para todos que estão nos ouvindo e também para os nossos militares, né? E a gente vem falar aqui sobre um tema realmente muito interessante, até para a gente saber identificar quando que o assédio acontece e quando ele também não acontece. E é sobre isso que a gente vai começar agora, realmente pelo começo, né? Vamos até a gente deixar essa mensagem, né, para quem está nos ouvindo. E eu queria saber quais são as características, né, de um assédio moral dentro de uma instituição. Isso. O assédio moral, ele é caracterizado principalmente pela conduta negativa, conduta abusiva e pela repetição. A conduta negativa no intuito de humilhar, de degradar o servidor em si e repetitivamente. Então, são diversas as condutas que podem configurar assédio moral. E isso eu acho que é um dos motivos que acaba causando uma certa confusão para se identificar o assédio moral, pela pluralidade de condutas. Tem condutas que muitas vezes parecem condutas corriqueiras que podem configurar o assédio moral, como, por exemplo, espalhar fofocas, mentiras, condutas como segregar o servidor público, condutas que, às vezes, isoladamente, não chamam tanta atenção, mas com o passar do tempo, com a repetição, acaba configurando, sim, um assédio moral e trazendo consequências extremamente danosas, não só para quem sofre, mas para a instituição em si, como um todo. Então, aquelas atitudes, assim, bem ditas, né, inofensivas, leves, que, às vezes, para quem está sendo o alvo, não é tão leve assim, nem tão inofensivo, não é verdade? Isso. Então, aí, é um tema realmente muito sensível,
né, que as pessoas vivenciam diariamente. A gente sabe que os números vêm cada vez mais aumentando. Talvez até pela informação, né? Às vezes a gente não sabe identificar o que é esse assédio. E aí eu pergunto, como é que os gestores, né, aquelas lideranças que estão à frente, precisam observar de comportamentos para poder identificar essa conduta? Então, um dos aspectos do assédio moral é justamente o direcionamento desse tratamento diferenciado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, a partir do momento que o gestor, que os colegas de trabalho conseguem diferenciar essa conduta, esse tratamento diferenciado para um servidor, para um grupo de servidores, já é um motivo de alerta, de acompanhamento. Depois, também é importante observar a reação da possível vítima. Como ela está lidando? Ela está ficando afastada? Ela está se isolando? Ela está apresentando sinais de depressão? Como ela está lidando com a situação? Ela está se sentindo humilhada? E, assim, acima de tudo, oferecer todo o apoio, todo o acolhimento, toda a informação, a conscientização e os canais de comunicação. Isso é importantíssimo a gente falar, porque você gerir ou estar à frente de alguma coisa vai muito além da perícia, do conteúdo técnico em si, né? Você tem que ter a sensibilidade de identificar alguns comportamentos, identificar algumas reações, né? Como foi dito pela senhora, para que a gente possa também atuar e dar essa rede de apoio para essa pessoa, né? Isso. Então, e é claro, né? Vamos reforçar aqui também, né? A gente vem aqui com alguns conteúdos também de bombeiro, né? Então, vale para vocês também evitar trotes. A gente sabe que o trote, ele é crime. Ligue o 93 somente em casos de emergências reais. Cada minuto do nosso tempo pode significar uma vida lá fora, tá bom? Então, vamos lá. Uma das maiores barreiras, né, que quem sofre o assédio é justamente o medo. É justamente eu não querer se expor para poder dizer que está sofrendo um assédio. Às vezes as pessoas, elas acham que é até vergonhoso passar por isso e não quer expor, né? E por isso existe a ferramenta tão conhecida por nós, e às vezes até as pessoas também não têm conhecimento, e é isso que a gente vai tratar aqui agora, sobre uma ferramenta de denúncia chamada E-Ouve. E daí eu queria saber o que é esse E-Ouve, como é que ele funciona, doutora Sandra? Então, a nossa ouvidoria, a ouvidoria estadual, é uma ferramenta que ela não é nova. Ela é uma ferramenta que já está em uso há bastante tempo e está passando por um processo de aprimoramento, inclusive. Ela é um canal de comunicação que é tanto voltado para a denúncia, mas também tem outras formas de comunicação. Ela serve para elogio, ela serve para outros tipos de manifestação, serve até para você dar uma sugestão no serviço público. Ela é voltada não só para o servidor público, também para o cidadão. Do ponto de vista do serviço público, ela acaba sendo um grande aliado no combate ao assédio moral. Por quê? Porque ela é uma ferramenta extremamente segura, é uma ferramenta de comunicação que pode até garantir o anonimato. E ela é uma ferramenta de comunicação que você pode utilizá-la não só do ambiente de trabalho, você pode utilizá-la onde você estiver. Onde você estiver, você consegue abrir o E-Ouve, você consegue fazer a sua manifestação e evita diversas situações. Mas, assim, o E-Ouve é uma ferramenta que é um grande aliado, mas não é a única no combate ao assédio moral. Qualquer meio de comunicação pode ser utilizado para o combate do assédio moral. E ainda, em se tratando de E-Ouve, é importante deixar claro que você pode fazer a sua comunicação na ouvidoria do órgão, por meio do E-Ouve interno do órgão, ou também pode fazer a sua comunicação na CGE. Você tem a opção de selecionar, de comunicar uma conduta, um conjunto de condutas que você acredite que pode configurar um assédio moral na ouvidoria da CGE, tanto presencialmente quanto por meio do sistema da ouvidoria. Então, isso é um grande aliado também, porque não necessariamente o servidor precisa estar em contato no órgão de origem, ele pode ir para a CGE. E mesmo que a denúncia não seja feita de forma anônima, o servidor ainda tem a garantia, ainda tem a segurança de todo o sigilo que é necessário pela gravidade da situação. Então, ainda que ele não opte pelo anonimato, ele ainda vai ter todo o sigilo, vai ter toda a segurança, vai ter todas as garantias de que as providências vão ser tomadas da forma mais segura possível. E ainda,
Mesmo que o servidor faça a manifestação dele de forma anônima, ele recebe um protocolozinho, ele recebe um meio de acompanhar o encaminhamento do procedimento no sistema da ouvidoria. Ele não faz a manifestação dele e depois fica sem ter como acompanhar. Ele consegue ter todo o encaminhamento, ele consegue ter toda a segurança de que as providências necessárias estão sendo tomadas. Então, olha lá, cidadão, você que está ouvindo aí agora, realmente é uma ferramenta muito interessante. Que às vezes quem está nos ouvindo aí não tem noção de que ela existe, na verdade, né? E vem aí para contribuir e muito, que era a minha próxima pergunta, com relação ao sigilo. Como é que se garante isso? Mas aí a senhora já explicou, né, que existe esse anonimato, caso mesmo a pessoa não querendo o anonimato, ela mantém a rede de apoio da mesma forma e o sigilo em relação ao processo. E ela pode acompanhar. É uma ferramenta muito interessante, realmente, que às vezes não temos conhecimento, né? E eu soube... Fala aqui para nós, isso é verdade, hein? E ela está passando por algumas melhorias, não é isso? Como é que funciona? Que melhorias são essas? O que é que o cidadão que está aí em casa, lembrando, como a doutora Sâmara falou aqui, qualquer pessoa pode utilizar o canal, não somente funcionários públicos estaduais. Qualquer pessoa pode fazer o uso do EOV e dar a sua sugestão, seu elogio, como também fazer a sua denúncia, caso se sinta, né, atingido de alguma forma. Então, quais mudanças seriam essas? Quais aprimoramentos, quais melhorias que o EOV vai ter? Então, a gente está fazendo uma série de ações para que o EOV se torne uma ferramenta cada vez mais acessível e cada vez mais efetiva. E sempre pensando do ponto de vista do usuário, de atender da melhor forma possível, da forma mais satisfatória possível, a intenção do cidadão, a intenção do servidor público. Então, assim, eu acho que a grande intenção mesmo de melhoria do EOV é fazer a junção, a integração do sistema de ouvidoria com o sistema de acesso à informação, fazendo com que os dois consigam caminhar em paralelo para a intenção, para a vontade do cidadão, do servidor público realmente seja atendida, sem ter dois sistemas caminhando paralelamente, que eles consigam andar em conjunto e a CGE e o Estado de Alagoas consigam dar a resposta de forma mais efetiva. Fantástico, fantástico mesmo. E até uma dúvida minha. Vamos lá. Quem está aí se sentindo, né, assediado, seja o que for, ele pode fazer essa denúncia. Mas e quem presencia? Ele pode também fazer denúncia ou somente a pessoa que foi atingida? Ele deve fazer a denúncia com o consentimento da pessoa que foi atingida. Ele deve deve comunicar tanto aos superiores hierárquicos quanto procurar os meios de comunicação para que consiga dar ciência às autoridades competentes do que está possivelmente configurando o assédio. É justamente a denúncia, é justamente esse meio de comunicação que faz com que viabiliza que a autoridade, que os setores competentes consigam realizar as apurações necessárias, consigam ouvir quem seria o eventual assediador e consiga tomar as providências cabíveis, seja do ponto de vista de correção, seja do ponto de vista de corrigir e também do ponto de vista punitivo. Então, é justamente essa comunicação que viabiliza, que dá ciência, que viabiliza que providências sejam tomadas. Perfeito. Até me surgiu mais uma dúvida. Vamos lá. Vamos essa conversa aqui está bem legal. Os passos do processo depois da denúncia. Como é que ele segue? Tem um prazo para se encerrar? Existe o chamamento dessa vítima para ser ouvida mais uma vez? Gerando, talvez, não sei, se ela... Às vezes as pessoas se sentem tão constrangidas que não voltam. Existe esse processo no meio? Como é que funciona? Em sendo recebida a comunicação de eventuais abusos, independente seja pelo canal da ouvidoria ou seja por outro canal, o Estado de Alagoas, no caso do Estado de Alagoas, toma os procedimentos inerentes ao regime jurídico dos servidores públicos. Então, havendo indícios, havendo o substrato probatório mínimo que indique que aquilo tem uma conduta abusiva, que aquilo tem uma conduta passível de responsabilização, será instaurado o processo administrativo, será instaurada a sindicância, se for o caso, para a apuração do fato, fazendo o possível para ter da menor forma possível a revitimização de quem eventualmente tenha sofrido algum abuso, ser ouvida uma única vez, por exemplo, para ter realmente esse acolhimento, para poder preservar uma pessoa que já passou por tanto sofrimento, que ela consiga
evitar sentir mais acolhida, isso, né? se sentir mais acolhida e ter o processo de apuração o mais célere possível. E falando sobre essa questão, né, da apuração, da denúncia em si, eu falei agora há pouco sobre os trotes, né? E vale a você também que vai denunciar ou que presenciou qualquer coisa, denuncia realmente mediante uma situação real. Evita fazer por questões até de desavença com alguém e querer denunciar aquela pessoa para atingir, né? Então vamos focar realmente no que deve ser feito. Vamos fazer a denúncia de forma séria, porque o assunto é muito sério, gente. Então vamos lá. E aproveitando aqui esse papo, né, que já falei que é bem sério, sua taxa de bombeiros salva vidas. Ela ajuda a manter nossas viaturas, equipamentos, salvamentos e também ações como essa, de cidadania e proteção a você, cidadão. Doutora Sâmara, vamos lá. A gente sabe que combater o assédio é um trabalho muito seletivo, né? E coletivo também. Como o CBMAL, a CGE e outros órgãos estão unindo forças nessa missão? Existe alguma campanha, existe alguma ação em conjunto? Então, inicialmente a gente já tem instituído um comitê, um grupo intersecretarial, justamente para a criação desse plano estadual de combate ao assédio. O plano já foi criado, já está finalizado, a gente já vai fazer a divulgação desse plano estadual do combate ao assédio. O comitê foi criado há aproximadamente 1 ano, justamente para realizar esse diagnóstico e para definir quais seriam os próximos passos. Nesse momento, a gente vai fazer essa entrega desse plano e quanto a essa junção de esforços, eu acredito que além da conscientização do ponto de vista de serviço público, dos servidores públicos, a conscientização do ponto de vista da ouvidoria dos órgãos, do treinamento do RH e da ouvidoria para fazer realmente esse acolhimento, para dar os encaminhamentos necessários, a gente não pode esquecer que o assédio ele é um tema multidisciplinar. Então, a gente realmente precisa desse contato, precisa dessa união de esforços, contando inclusive com a expertise de cada secretaria. Porque falar de assédio é você falar de diversos temas dentro de um tema só. Você não fala de assédio, você pensar até do ponto de vista jurídico, você não fala de assédio de um ramo do direito. Você fala do assédio, você fala se é cabível uma responsabilização civil, é cabível uma responsabilização criminal. Muitas condutas de assédio acabam configurando até crimes. E além da responsabilização do âmbito administrativo também, isso só do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista psicológico, as condutas por quem sofre assédio são nefastas. As condutas para quem sofre assédio são extremamente nocivas. Do ponto de vista estrutural, de administração também, porque o órgão, a entidade, a empresa também sofre, também é extremamente prejudicado quando tem a prática de assédio dentro da instituição, dentro da organização. Então, falar de assédio do ponto de vista de discriminação também, porque se você observar, a prática de assédio e as práticas abusivas são extremamente relacionadas com a discriminação. Elas são extremamente relacionadas com etarismo, com capacitismo, com sexismo, é extremamente relacionada até mesmo com racismo. Então, você entra num tema extremamente complexo. É muito complicado falar de assédio, porque você vai escutar muito, depende da situação, depende do caso, depende do local, depende... E assim, é um tema que para você falar, você precisa pegar no caso concreto, você precisa se debruçar. Aí você pergunta quais são as consequências. As consequências devem e vão ser a punição. Mas qual a punição? Vai depender do caso, vai depender da situação, vai depender da apuração. Porque realmente, se você pegar as condutas que podem configurar assédio, são condutas extremamente plurais, que às vezes, como a gente já tinha falado, você falar dela isolada, talvez não gere tanto impacto, mas só quem é vítima e quem sabe o impacto que tem daquela reiteração no dia a dia, no ambiente de trabalho, no ambiente que você não pode simplesmente chegar e deixar de ir. Você não pode chegar e deixar de trabalhar. Você não pode chegar... Sua família está dependendo disso. O seu sustento, seus filhos estão dependendo disso. Você não pode simplesmente chegar e abrir mão porque não está se sentindo confortável no ambiente de trabalho. Só quem sabe o impacto dessa conduta que às vezes é tão difícil de chegar e conversar, porque quem é que vai chegar? Eu estou sendo vítima de fofoca. Como é que você vai conseguir
comprovar que aquela fofoca está se traduzindo em um assédio, em uma fofoca reiterada, em uma rede de mentiras que tá te prejudicando ao ponto de abalar a sua saúde física, a sua saúde mental, que está chegando nesse nível. E quais são as punições? Qual é a punição para a fofoca, quando a fofoca configura assédio? Você vai ter o processo administrativo disciplinar, você vai ter uma advertência, você vai ter uma demissão, você vai ter uma suspensão. Quais são as consequências disso? Então, é um assunto extremamente complexo, extremamente delicado. Você parte do ponto de uma fofoca, mas também você chega numa injúria racial, que é um crime inafiançável, é um crime. Então, assim, é um tema que envolve, que é um tema que, para você falar das consequências, para você falar das causas, é realmente algo complexo, algo multidisciplinar. E respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é o ponto mais importante da necessidade dessa integração mesmo, de todos os órgãos, de todas as secretarias, não só do ponto de vista da conscientização dos servidores em si, mas do ponto de vista de juntar mesmo essa expertise para poder saber lidar com o tema. É importante a fala da senhora agora, porque até para a própria vítima saber que está sendo assediada. Às vezes o ambiente ele já propicia esse, digamos assim, configuração de um assédio ou condutas que possam levar ao assédio, e ela pode achar que isso é normal, né? Pode achar que essas condutas que ela vem sofrendo é uma coisa que pode ser da cabeça dela, ou pode ser até se sentir culpada por estar sendo assediada. De alguma forma, tipo assim, isso talvez tenha sido culpa minha por causa de algum comportamento que eu fiz. E a pessoa, né? Ela não se sentir merecedora, digamos assim, de uma atenção para que vejam que ela está sendo assediada e não seja um comportamento normal. Realmente é um tema muito, assim, interessante que desenvolve outros subtemas, né? Como foi dito aqui. E dessas campanhas, a senhora já adiantou até uma pergunta que eu tinha para fazer de como o funcionalismo pode ajudar. Buscando informações, divulgando essa informação, né? Através das ouvidorias nos órgãos, mas e quais são os próximos passos assim da campanha, até encabeçada pela CGE, que tem uma função tão primordial dentro das instituições públicas estaduais? Do ponto de vista de campanha, a gente está observando uma continuidade. Por quê? Ano passado, a campanha foi voltada no respeito, na gentileza e na empatia. Foi voltada realmente na promoção de um ambiente de trabalho que busque a prevenção realmente da prática do assédio. Hoje, a gente tenta continuar também voltada para uma prevenção, mas também voltada principalmente para a conscientização do que é o assédio, para que quando uma pessoa eventualmente sinta que pode estar sofrendo assédio, naquele momento já faça o registro, já acabe se munindo de todo o suporte probatório necessário para se eventualmente venha a acontecer a denúncia. Acontecendo a denúncia, que é realmente da ciência para que as autoridades consigam tomar as providências necessárias, tomar as medidas punitivas, corretivas, instaure o processo, hoje o foco da campanha é a denúncia. Acredito que os próximos passos da campanha seja realmente a rede de acolhimento, que é o que vai ser divulgado pelo grupo intersecretarial com o plano estadual de combate ao assédio. Então, o próximo passo da campanha está com foco na efetivação da rede de acolhimento, que está com o foco do plano que foi elaborado pelo grupo intersecretarial. Então, pelo que eu entendi, está sendo uma estratégia muito legal, né? Porque, de pronto, vocês iniciaram há um ano atrás, mais ou menos, a campanha, e ela trouxe com os temas, né, como a senhora citou, gentileza, empatia, respeito, ou seja, ele primeiramente tentou tocar as pessoas de uma forma mais sutil, mais delicada, para que as pessoas se desarmassem. E agora o foco é o quê? É a denúncia. Realmente é a prática, né, do que vem a ser essa denúncia, do que vem a ser a proposta da campanha, para que assim, havendo a denúncia, ela possa ser tratada e dado o segmento processual da forma legal e que deva ser, né, punitiva ao fechamento dela. E daí, doutora Sâmara, a gente está aqui no podcast. Ele é muito bem ouvido, sabe? Eu já vou adiantar aí, por isso que eu falei da honra da senhora aqui no início. E aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo, né? Se elas se sentirem, talvez, vítimas de assédio no seu ambiente de trabalho, ou seja, em qualquer ambiente em que ela esteja, ela identificou que está passando por isso, ela se sente atingida. Qual a mensagem que a senhora tem para essas pessoas que estão passando por um momento delicado como esse? E o que é que, não só
a Sâmara como pessoa, mas também a Sâmara como controladora geral do Estado, tem de mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo? Então, a Sâmara, enquanto pessoa, a principal mensagem que eu tenho é não se culpe. Não se culpe e não é besteira. A Sâmara, enquanto controladora geral do Estado, a mensagem que eu tenho é procure a ouvidoria, procure os ouvidores, seja os ouvidores da CGE, seja os ouvidores internos do órgão. Se preferir conversar presencialmente, procure a ouvidoria presencialmente do órgão, da controladoria também. Se preferir fazer o seu registro por meio do sistema de ouvidoria também, acesse o sistema, acesse o nosso site, faça o seu registro, porque os encaminhamentos serão dados, a apuração será feita e o resultado, com certeza, não será benéfico somente para a pessoa que está fazendo essa comunicação. Se ficar constatado que há situação que configura o assédio, o passo da denúncia vai ser benéfico não só para quem denunciou, mas para todos os que eventualmente possam estar sofrendo. A senhora falou aí sobre um site. Que site é esse? O EOUVI, que é o site da ouvidoria. Qual que é o endereço dele? A senhora pode me passar? Para quem está nos ouvindo aí possa acessar diretamente, né? Já que a gente está falando da pessoa que está se sentindo está se sentindo assediada, que ela possa fazer essa denúncia? É o site da nossa ouvidoria. É o ouve.al.gov.br. Então, olha aí, você que está ouvindo a gente, que está se sentindo aí, passando por esse momento delicado, não hesita em fazer contato através do EOUVI, que já foi passado aí o site para vocês. E queria sua mensagem final, doutora Sâmara, para a gente encerrar aqui já a nossa conversa, para aquelas pessoas, mais uma vez, que estão se sentindo atingidas de alguma forma. E o que é que a senhora tem de mensagem para passar de final? Para as pessoas que estão sendo atingidas, que eventualmente venham a se sentir atingidas no futuro, não se sintam culpadas, procure ajuda, procure a ouvidoria, procure o RH, busque informação e comunique para que as providências venham a ser tomadas e o ciclo de silêncio possa ser finalizado. Muito obrigada pela sua presença, com informações muito precisas, importantíssimas para a nossa sociedade, né? A gente está aqui no Pode Salvar com informações que realmente salvam, né? Respeito é base e respeito se constrói com atitude. Se você sofre ou presencia assédio, denuncie. Faça isso por você. Faça isso por quem está ao seu lado e por todos nós que virão também no futuro. Não esquece, nos segue no Instagram através do @bombeiromilitar.al, no CBMAL TV, no YouTube e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Informação compartilhada também salva vidas.